Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Vocês sabiam que Deus gosta de ouvir a nossa voz? Graça e paz. Agora ele ouviu. Amém? Eu confesso para os irmãos que não estou nervosa, não. Quando o apóstolo falou comigo, eu fiquei assim, apreensiva, porque eu já fui chamada uma outra vez, e eu não quis. Mas eu me lembrei dessa vez de que, quando eu me converti na Assembleia de Deus, o apóstolo José era o diácono. Então, ele foi meu professor na classe de fundamentos. E ele tinha um auxiliar, Gilson, auxiliar de trabalho, irmão Gilson. E ele disse assim para a gente, ensinando na classe: quando te derem uma oportunidade, não fique com medo. Vai lá na frente e fala, diga que Jesus é bom. Destrói Satanás. Apenas diga que Jesus é bom. Eu não vou dizer que Jesus é bom, eu vou dizer que Jesus é maravilhoso. Porque ninguém morreria numa cruz para que os meus pecados fossem perdoados. Ninguém morreria numa cruz para que eu conseguisse a minha salvação e ter a vida eterna. Então, Jesus é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos Daniel 6. Daniel, no capítulo 6. A minha versão é diferente, tá? Vocês costumam ter NVI, mas eu ainda não tenho a Bíblia NVI. A Márcia é meu aniversário, eu ainda não tenho a Bíblia NVI. Vai, né? Fica a dica, né? Vai que, né? Daniel, na cova dos leões. E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o reino não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes. Quer dizer, ele ficou melhor do que os outros. Porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todos os reinos. Imagina que eu, Sirlei, vou se tornar presidente do Brasil. É um patamar grande. Quantas pessoas vão querer me derrubar? Quantos políticos que estão tentando isso vão querer me derrubar? Foi o que aconteceu aqui. Então, os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então, estes homens disseram: nunca achamos ocasiões alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esse príncipe e presidente foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino e os prefeitos, presidentes, capitães e governadores tornaram um conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudado conforme a lei. Amém. Conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no
no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando, suplicando diante de Deus. Até aqui. Nesse capítulo, o que me chamou mais atenção era que Daniel orava 3 vezes. Ele tinha um momento que ele entrava no quarto dele, havia uma janela que dava para Jerusalém, onde ele orava. Eu vou lembrar só a história que o povo de Israel foi levado cativo, né, no reinado do rei Nabucodonosor, e ali eles ficaram por 70 anos. Daniel foi levantado como governador nesse reinado. No reinado de Dario foi levantado como príncipe, como nós acabamos de ler, e por causa da inveja e planos maldosos foi jogado numa cova de leões. Mas Deus fechou a boca do leão. Daniel prosperou no reinado do rei Ciro. Ele fez parte desses 3 reinados. O que eu quero chamar a atenção, o que Deus me falou muito comigo, foi sobre oração. Quando eu fui chamada isso, para vir trazer uma palavra, na quarta-feira foi dada uma oportunidade à diaconisa Cristiane, e ela falou sobre oração. Quando a apóstola trouxe uma palavra, ela falou sobre oração. Tanto que quando eu estava assistindo online, eu falei, como é bom quando Deus confirma. Né? Porque eu estava orando, pedindo a Deus uma direção, e no momento que eu fui chamada para trazer essa palavra, Deus botou na minha mão, na minha mente, oração. E no versículo 10, quando Daniel soube do edito, ele ia ser jogado na cova dos leões. Ele não deixou de buscar o Senhor. Ele continuou a orar. Olha, quando nós oramos, Deus muda atitudes, muda fatos. Filhos e filhas são transformados. Quando nós oramos, a nossa igreja, ela é avivada. Mas é Deus que faz. Quando nós oramos, Deus salva aquele que a gente está orando. Quando nós oramos, Deus abre uma porta de emprego onde a gente não está vendo resposta. Quando nós oramos, Deus coloca o alimento na mesa. Mas é Deus que faz, e Deus sabe o momento e como Ele fazer. O que nós temos que aceitar é a vontade de Deus venha para prevalecer na nossa vida. Não adianta eu insistir numa coisa, eu quero, se é aquilo que Deus não quer, e Deus às vezes até já respondeu, e a gente continua insistindo. E essa prática de orar 3 vezes, de que maneira nós estamos falando com Deus? No começo eu falei que Deus gosta de ouvir a nossa voz. E através da oração, Deus nos ouve. Antes que a palavra saia da nossa boca, Deus já sabe. Deus já conhece o intuito do que nós vamos falar. E Deus quer ouvir. Deus quer ouvir a nossa voz. Deus quer que nós venhamos ter uma intimidade com Ele. Eu gosto... lá em Lucas, sobre oração, gente. Lucas 11. Fala assim, ó, eu vou ler. Lucas, a oração dominical. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, nos ensina a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhe disse, quando orares, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoai os nossos pecados, pois também nós perdoamos qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Certa vez eu ouvi uma ministração sobre o Pai Nosso. E o palestrante falava assim, a oração do Pai Nosso, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos usar vãs repetições, né? E ele dizia assim, o Pai Nosso, eu anotei aqui, ó, Pai, santificado seja o teu nome. Ou seja, primeiro,
dá honra a Deus. Glória a Deus pelo que Ele é. O Pai, santificado seja o teu nome, nós devemos nos lembrar que é Deus toda a honra e toda a glória. Venha ao teu reino, lembrar que é dele o reino e que ele tudo criou. Que seja feita a vontade dele. É aceitar a vontade dele nas nossas vidas. Dai-nos o pão de cada dia. Agradecer, porque ele não deixa faltar o pão na nossa mesa. Perdoar os nossos pecados, pois também perdoamos todos os que nos ofendem. Perdoar, sempre lembrar que os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento. E que, através do reconhecimento da morte de Jesus, os nossos pecados foram perdoados. E não nos deixeis cair em tentação. Perdi sempre para sermos vigilantes, atentos às armadilhas dos nossos inimigos, para não sermos enganados. Então, a oração do Pai Nosso é simples. É bem simples. Essa é a instrução que Jesus dá para a nossa oração. Ele nos incentiva a orar, no versículo 9 e 10, quando pedimos, nos é dado. Buscamos e achamos. Vamos lá, no versículo 9 e 10. Vou começar do 5, tá? Disse-lhe também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tendo o que apresentar-lhe, se ele respondendo de dentro disse, não me importune, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da importunação que lhes dará tudo que houver misto. Eu vos digo a vós, pedi, dá-se-vos-á, buscai, acharei, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e o que bate, abre-se-lhe-á. É a instrução de Deus para nós, Jesus falando. A nossa oração, nós temos que ter convicção que se a gente chegar lá e bater, a porta vai se abrir. E que se nós pedirmos, Deus vai abrir, vai ouvir e vai responder no momento dele, no tempo dele, claro, né? Não é no nosso tempo. Eu penso que, por exemplo, para a gente orar, primeiro a gente tem que conhecer a palavra. Aqui nos é ensinado que quando nós oramos em cima da palavra, nós estamos mostrando para Deus ou lembrando para Deus porque foi Ele que fez, foi Ele que deu direção. Então, se está na Bíblia, é de Deus. E se é de Deus, Ele responde, de acordo com o que Ele quiser, claro. Então, quando a gente conhece a Bíblia, que a gente vai orar conhecendo a Bíblia, nós podemos lembrar de vários fatos e pessoas que oraram. Podemos lembrar de Moisés, que entrou na brecha para que o povo não fosse eliminado. O povo de Israel, povo ruim, teimoso, desobediente. Mas Moisés falou, risca meu nome do livro, mas não extermina o meu povo. Ele orava, ele conversava com Deus. Podemos lembrar que Elias orou pelo filho da viúva que estava morto e ele ressuscitou. Podemos lembrar de Ur e Arão, junto com Moisés, quando Josué foi guerrear, acho que o Medianita, se eu não estiver enganada, e segurava a mão deles enquanto Moisés intercedia pelo povo. Podemos lembrar de Jó, quando Jó entregou o sacrifício pelos seus amigos e olhou pelos seus amigos e seu cativeiro foi mudado. Cada vez que nós meditamos na palavra e nós lembramos e nós trouxemos essas palavras em oração, Deus dá resposta. Porque Deus não é mentiroso, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele é certa, e é verdadeira e eficaz. Então, quando a gente ora meditando na palavra, pedindo através da palavra, algo tem que acontecer.
Pode ser demorado, pode, mas acontece. Eu gostaria que vocês abrissem para mim 1 Tessalonicenses 5:17. Pode botar para mim, por favor, tá? Ore constantemente. Quando vier o espírito de oração, ore sem cessar. Ou seja, estarmos orando constantemente, diariamente, vivendo no espírito de oração. A todo momento nós temos que estar orando. Hoje eu passei o dia orando por causa da palavra, orando. E Deus me deu um livramento na minha casa muito grande. Eu coloquei uma panela de pressão, eu estava assando uma carne, a tampa explodiu, caiu no chão, quebrou a tampa. Eu ao lado, fogão, e eu ao lado na pia, lavando uma louça. Foi assim, muito rápido. Eu não estava esperando aquilo, mas foi um livramento que me deu. Por quê? Eu estava em oração. O tempo todo orando. E lá, outro ensinamento que temos está em Mateus 6, no capítulo, Mateus 6, versículo 7. 6, 7. Eu orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis isto, eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe perdite. Portanto, vós orais assim. Aí vem o Pai Nosso. O que eu falei antes sobre o Pai Nosso, não é para a gente ficar repetindo Pai Nosso, Pai Nosso. É para entender a maneira que Jesus está explicando a nós para orar. É um ensinamento que Deus nos dá para que a gente possa aprender e praticar, né? Eu gostaria de ler também, eu anotei várias pessoas, como eu estava falando antes, olha, Moisés orou para Deus não exterminar o povo, isso está em Êxodo 32, do 7 ao 31. Abraão e Ur ajudaram a Moisés a ficar com as mãos estendidas. Êxodo 17, de 10 ao 12. Abraão intercede por Ló, quando Sodoma e Gomorra ia ser destruído. Gênesis 18, de 23 ao 33. Pedro na prisão e a igreja ora por ele. Atos 12, 5 ao 12. Pedro foi preso, nós sabemos, e toda a igreja orava. Vocês imaginam a gente aqui reunida orando? Toda a igreja num só propósito orando? Pelo avivamento da Mais Vida, pelas portas futuras que nós queremos maiores. Gente, não vai ter, claro que vai ter resposta positiva, porque Deus vai estar ligado no mesmo propósito que nós. É todos por um só propósito. Paulo e Silas presos, em vez de se lamentar, porque eles foram castigados, eles estavam com as costas todas machucadas, eles cantavam e oravam a Deus. Está em Atos 16, o 25. E o mais importante, Jesus orou o tempo todo. O tempo todo Jesus orou. Jesus orou no lugar solitário, está em Marcos 1, 35. Eu anotei esses dois. Jesus orou no deserto, Lucas 5, 16. A oração transforma pessoas. A oração transforma a nossa vida. Faz diferente de tudo que aquilo a gente está imaginando todos os dias. A oração muda cativeiros. A oração liberta almas, liberta vidas. A oração traz pessoas para perto. A oração resgata aqueles que nós estamos pedindo. A oração alcança o impossível. A oração faz o impossível possível. Porque em todos os momentos, em todas as orações, quem responde, quem faz, é Deus. Não existe outro meio. Deus faz por nós aquilo que ninguém sabe, ninguém imagina. A palavra de Deus diz que, um momento antes da gente abrir a boca, Deus já sabe. Então, por que Ele não responde? Claro que responde, da maneira que Ele quer.
É só a gente aceitar a maneira que Ele quer. Às vezes a gente não quer. Eu não quero assim, não, eu quero assim. Eu quero assim, eu quero isso, eu quero isso. Mas Deus está falando para você, não é isso. Não é isso. Se liga naquilo. Mas a gente tem que estar atento à voz do Senhor. Nós temos que estar com ouvidos atentos e visão aberta. Então, se nós temos essa dificuldade para ouvir a voz de Deus, vamos começar a pedir por esse lado. Senhor, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir a Tua voz e entender o Teu querer na minha vida. Abre as minhas visões para eu ver aquilo que é melhor para mim. Aquilo que Tu tem me apresentado e eu não estou vendo. Não está acontecendo. É assim que Deus quer conosco. Que nós possamos ser de acordo com o que Ele quer. De acordo com o que Ele fez por nós. Ninguém fez melhor. Ninguém faz melhor. Só Deus. Então, que nós possamos continuar assim, orando e pedindo, mas confiando que Deus faz. Que Deus possa falar melhor no coração de cada um. Que Deus possa trazer resposta àquilo que vocês têm pedido. Porque eu já vivi e eu sei, Deus faz. Deus responde. Muitos estão espantados como eu passei um luto assim, me mudei da água para o vinho. É que eu não sinto a falta do meu marido, não. Mas é porque era necessário para que Deus fizesse essa mudança. Eu vinha orando, eu vinha pedindo, Senhor, eu quero te encontrar, eu quero te conhecer. E eu vinha nisso, só que eu não via a resposta. Isso não foi um dia nem 2 dias, não. Foi muito tempo, muito tempo. Eu ficava presa, preocupada, porque o meu filho saía, porque o meu filho não sei o quê, porque não sei o quê. Quando a gente descansa, a gente ora, entrega e descansa, a resposta vem. E Deus faz, Deus faz. Aí muitos não entendem, não é possível. Como é que ela está conseguindo isso tudo? Como é que ela está sobrevivendo a isso tudo? Como é que ela conseguiu viver isso tudo? A boa mão do Senhor. Não tem a resposta melhor. A boa mão do Senhor. Porque Deus ouviu, Deus me respondeu no tempo dele. Não foi no meu tempo. Eu queria para ontem, mas não, foi necessário passar esses anos todos com o meu marido, cuidar do meu marido, cuidar da minha família, cuidar do meu filho, para agora viver o melhor de Deus. E eu estou vivendo o melhor de Deus. Eu ouço Deus falar comigo em casa. Eu ouço Deus falar para mim, liga para fulana, procura fulana. E Deus faz. E eu obedeço. Porque o melhor é obedecer para não sacrificar. E com isso tudo, eu só estou crescendo espiritualmente. Crescendo, crescendo. Deus me renovou espiritualmente, através das minhas orações. Quando houve a escola de ministério, eu falei assim, Senhor, eu já vinha pedindo há mais tempo. Senhor, confirma o dom que há em mim. Senhor, confirma o meu falar em línguas. E naquele dia ali, Deus confirmou. Mas eu vinha pedindo. E Deus esperou o momento certo. E foi naquele dia. Eu fui renovada espiritualmente. Deus me deu dons de língua. Agora Deus me usa para falar na oração. Só 2 vezes que me aconteceu. E eu fiquei assim, maravilhada, porque Deus fez. Deus está fazendo. Sabe? É assim, eu não tenho como explicar. Mas é assim, eu não estou me engrandecendo. Não quero que Deus sabe, meu Deus, como eu busco ser humilde. Simples, simples. Em tudo que eu faço para o Senhor, eu não gosto que seja falado. Eu não gosto que, fulana que fez, se ele que fez, se ele que deu, se ele... Não gosto. Eu não quis, porque eu aprendi que a minha carne, ela tem que ficar morta. O meu Espírito de Jesus que habita em mim, esse tem que se falar, esse tem que ser maior. Então é isso que eu peço ao Senhor, Senhor, que eu venha diminuir, mas que tu cresça em mim, para que através de mim, almas possam alcançar para ti, para que através de mim, pessoas possam ouvir a tua palavra. Essa semana, eu conversando com uma pessoa, e ela me deu uma direção para eu procurar minhas 2 irmãs e conversarmos por alguns assuntos que tem acontecido no passado e que a gente podia sentar para conversar. Amém.
Eu chamei, porque a gente tem amigas para sempre, que somos nós 3. Aí eu chamei, fiz a ligação de vídeo e falei. E uma das minhas irmãs ficou mexendo na franjinha. Tipo assim, não dando atenção. Aquilo me incomodou. Aí uma outra irmã falou isso para mim. Você percebeu que fulano aconteceu isso e isso? Percebi. Mas eu vou ligar depois. Orei, esperei e liguei. Fulana, se você, porque nós marcamos na casa dessa fulana, que é um lugar mais sossegado. Você não quer que nós vamos aí fazer a oração? Se você não quiser, a gente não vai. Eu oro na minha casa e intercedo por ti. Tudo bem? Não, eu quero. Eu disse, não, porque já é a segunda vez que Deus me usa para falar, e é como se você estivesse fazendo pouco caso. Não. Eu quero sim. Então, amém. Eu peço à igreja até que me ajude em oração para esse dia. Ou vai ser quinta ou vai ser sexta-feira. E é assunto muito sério e pesado. Então, que precisa ser consertado. Entendeu? Precisa haver um arrependimento. Então, eu já estou orando por este propósito. Eu sei que Deus vai ouvir, que Ele ouve a minha oração. Eu creio que Ele ouve. E eu sei que Ele vai responder e que ali vai haver um grande conserto e que vai haver mudanças na nossa família. Eu creio. E da mesma maneira que vocês venham crer, que Deus ouve a oração de vocês e que Ele muda as sentenças da vida de vocês. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.